Olá, estamos de volta mais uma vez com o nosso espaço da Escola Diocesana de Fé e Política, repassando aos nossos alunos e a todos vocês nas redes sociais que nos ouvem, alguns conteúdos que entendemos ser relevantes nesse processo de formação, nesse processo de qualificação das nossas lideranças, dos nossos leigos, dos cidadãos comuns, para uma maior politização deste espaço que está sendo cada vez menor. Mesmo assim, nós estamos investindo para que a esfera pública possa ser o nosso espaço. E é por isso que nós estamos priorizando nessa escola a formação, com conteúdos que vão das questões mais acadêmicas, de ciência política, filosofia política, não perdendo de vista, evidentemente, as questões místicas da fé, da espiritualidade, da religiosidade. Todas as quartas, como você tem nos acompanhado, estamos aqui apresentando o nosso espaço, os nossos conteúdos para uma maior intervenção da sociedade civil organizada no espaço público. E hoje, a pauta da nossa aula tem a ver com indústria cultural. Indústria cultural é um conceito muito difundido na década de 30, na Alemanha em especial e depois nos Estados Unidos, com os teóricos da Escola de Frankfurt, em especial Theodor Adorno. Na verdade, havia toda uma reflexão, toda uma discussão para se entender de que forma os fenômenos culturais estavam sendo utilizados pelo nascente capitalismo, pela nascente modernidade dos anos 30. Até porque era um período bastante utilizado pelos governantes, seja Hitler, seja Mussolini, seja Salazar, seja Francisco Franco, e no Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, na própria Argentina, Juan Domingos Perón. De que forma a cultura seria utilizada enquanto dominação ou mecanismo de controle para, de alguma maneira, neutralizar a crítica, administrar as pessoas para um entendimento que buscasse mais a alienação e a passividade do que a criticidade. Então, é uma discussão muito cara para nós que estamos estudando todos os conceitos da ciência política, da sociologia política e, por que não, da filosofia política. O Theodor Adorno, junto com Max Horkheimer, eles escrevem ainda na Europa e depois melhoram os seus textos nos Estados Unidos por conta do exílio, até porque eles foram impedidos de ficar na Alemanha, até por conta do nazismo. E o livro que eles publicam, e dentro desse livro aqui há uma grande discussão sobre o conceito de indústria cultural, tem o título de A Dialética do Esclarecimento. Na verdade, havia o senso comum comentando que indústria cultural poderia ser o equivalente à cultura de massa, coisa que Theodor Adorno vai contrariar. Ele entende por indústria cultural a fabricação de um discurso que vem do alto para dominar as pessoas em dado propósito. É bem verdade que no prefácio desse livro, A Dialética do Esclarecimento, já havia uma indagação, um questionamento muito interessante feito por Adorno, questionando se com todos os avanços tecnológicos, científicos, racionais, filosóficos, com tanto esclarecimento na passagem do século XIX para o século XX, por que ao invés da sociedade se emancipar, por que ao invés da sociedade melhorar, ela estava se degradando, ela estava se deteriorando, ela estava se assemelhando a uma barbárie, a uma selvageria? Ou seja, teria valido a pena tanto esclarecimento, tanto entendimento, tanta inteligência, mas usado para qual fim, com qual propósito? E esse prefácio do Adorno vem até para se contrapor a um outro grande filósofo do passado, Immanuel Kant, que também tinha escrito um trabalho interessante sobre o que seria o esclarecimento. As pessoas das ciências humanas têm familiaridade com essa obra do Kant, na medida em que ele tenta dizer que esclarecimento é a saída da minoridade para a maioridade, ou seja, a saída de pessoas vinculadas a uma heteronomia para uma grande autonomia. Kant era muito otimista e depositava muita confiança
que o esclarecimento pudesse resolver todos os problemas da humanidade. Ele acreditava plenamente nisso, né? De que as pessoas caminhariam para um processo de libertação, que a sociedade almejaria um processo civilizatório muito interessante, né? Resolvendo problemas místicos, ou seja, se contrapondo à superstição, e que a razão seria a resposta para todas as coisas. Seria o mesmo que dizer, e eu pergunto a você que está me ouvindo, será que a sociedade seria melhor se tivéssemos pessoas mais escolarizadas, pessoas mais letradas? Será que esse é o diferencial? Essa resposta, então, vai ser discutida por Adorno na obra Dialética do Esclarecimento, junto com Max Horkheimer, dizendo que não. Ao invés de melhorar, a sociedade mundial estava piorando, né? O livro, então, de Max Horkheimer e Theodor Adorno, diferentemente do otimismo de Immanuel Kant, pretendeu explicar que o progresso humano não veio e que as conquistas e as promessas de liberdade da ciência mais levaram à destruição do que à construção. Isso por conta da Primeira Guerra Mundial, isso por conta da Segunda Guerra Mundial, isso por conta do totalitarismo, do uso indevido da técnica e da ciência, que se transformaram em ideologia, né? A técnica se transforma numa ideologia, a ciência também, jogando em favor dos estados totalitários, jogando em favor da desumanização ao invés da humanização. Então, se por um lado o esclarecimento para muita gente pode ser melhor, pode levar a todos nós a uma sociedade mais justa, mais emancipada, o livro A Dialética do Esclarecimento e o uso da cultura para a dominação em série, a dominação em massa, né? Mostra então de que as pessoas não se libertaram, né? Não caminharam para as luzes, mas para a obscuridade, para uma situação vexatória, podemos dizer assim. Então, na verdade, os teóricos de Frankfurt, dentre eles o Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Pollock, Lowenthal, grandes nomes, eles tentaram analisar ou refletir se a modernidade trouxe mais pontos positivos ou mais pontos negativos. Seria o mesmo que dizer hoje se a internet trouxe mais vantagens ou desvantagens, né? Se a mídia tem trazido mais vantagens ou desvantagens, se a ciência ainda hoje tem melhorado a nossa vida ou tem, de certa forma, piorado, né? Eu tenho refletido com vocês, em algumas de nossas aulas, né, que alguns grandes sociólogos do tempo presente estão tentando recuperar formas anteriores de vida, ao invés de afunilar, né, mais elementos técnicos que têm sido mais nocivos, né, do que propriamente benéficos, né? Não é à toa que Herbert Marcuse, um dos grandes nomes também da escola de Frankfurt, já falava muito mal do conceito de civilização, né? Que a civilização trouxe mais conceitos negativos do que positivos, né? No sentido que padronizava as pessoas para um único entendimento, para um único desempenho, para uma única performance, né? Portanto, eu posso afirmar que esses autores da década de 30 e 40 estão reiterando que a construção da civilização trouxe consigo elementos mais destrutivos que até agora não foram sequer superados. Mas a intenção, então, do Adorno em especial, cuja praia é a discussão da indústria cultural, é dizer que a cultura não era espontânea, né? Que era um plano muito bem orquestrado pelo mundo sistêmico para difundir não verdades, mas mentiras, né? No sentido de uma forma ingerente, dominar as mentes e os corações das pessoas. Não é à toa que o cinema foi usado para este fim, não é à toa que a fotografia foi utilizado para este procedimento de dominação, não é à toa que a televisão vai surgir mais tarde com o mesmo propósito, né? Dominar as massas em grande quantidade de uma forma unilateral ou uma forma unidimensional. Então, qual é o conceito que eu gostaria de passar para vocês de indústria cultural? Indústria cultural seria, no entendimento do Adorno, uma política de apagamento da arte enquanto arte, porque a arte enquanto arte, na sua essência, ela é extremamente crítica, extremamente livre, extremamente autônoma, que nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz viajar, nos faz compreender coisas subterrâneas
que não estão tão evidenciadas, né? Agora, a arte enquanto instrumento de dominação, patrocinados pela máquina capitalista com mero interesse financeiro, comercial ou negocial, é o que veio se transformar aquilo que o Adorno chama de indústria cultural. Qual era a finalidade, então, do mundo sistêmico? Neutralizar todo e qualquer valor crítico da arte, para que a arte não fosse um elemento libertador, né? Gerando, então, observadores e espectadores não emancipados, né? Gerando um público amorfo, né? Um público insosso, onde esse público não conseguia fazer a leitura correta do que estava acontecendo no início da década de 20 e década de 30. Então, qual é o interesse da máquina capitalista, do capitalismo em si? Seria gerar, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, seja Paris, Londres, Amsterdã, Lisboa, uma visão mais passiva e mais acrítica possível, desencorajando todo e qualquer público a uma reflexão de verdade, passando a essas pessoas algo muito familiar, muito superficial, muito artificial, de uma maneira repetida, né? E que as pessoas captassem rapidamente em forma de entretenimento, né? Então as pessoas, nas suas casas, pessoas que vendiam a sua força de trabalho durante 10, 12 horas por dia, quando retornavam às suas casas, eram estimuladas a procurar na arte, uma arte patrocinada pelo capitalismo, né? Nos fenômenos culturais, seja no cinema, seja no próprio teatro, seja no jornal nascente, né? Aquilo que seria mais fácil de ser compreendido, né? Com pouco estranhamento, com pouca discussão, perdendo então o seu valor contestatório, que era muito interessante ainda no século XVII, no século XVIII, passando a ser o quê? Apenas a reprodução de um aparelho de dominação. Então a cultura estava sendo aparelhada, embalada, engessada, e que ao invés de promover uma crítica, uma contestação, um grande processo de entendimento verdadeiro do todo, seria sim apenas um fragmento, uma embalagem, né, para fim de entretenimento, de alienação, para que as pessoas pudessem então não pensar diferente, né, pensar como comum, como o senso comum, né. Então, veja bem, a diversão passa a ser um grande instrumento de dominação. Tá? Seria, no entendimento do Adorno, um prolongamento da vida do trabalho para que o sujeito pudesse voltar para o seu lar, para a sua casa, oxigenar-se com esse entretenimento, com essa brincadeira, né? Com essa alegria idiota, vamos dizer assim, para no dia seguinte voltar ao trabalho e ser novamente alienado pelo taylorismo, pelo fordismo, né? Seria o que era feito na fábrica como dominação pelo trabalho, seria feito na casa ou nos produtos culturais pelo trabalho de uma arte dominada, uma arte controlada, né? O Adorno, ele vai chegar a escrever uma frase assim meio paradoxal, né? O entretenimento, ou o ócio, ou a diversão seria uma doença incurável. Seria uma doença incurável. Como eu acabei de falar no início aqui, esses vários autores foram impedidos de ficar na Europa, né? Eles foram exilados, vão a princípio para a Suíça, Londres e depois acabam parando nos Estados Unidos, vão para Nova York, Los Angeles, e ali eles montam o seu staff, né? Para tentar refletir sobre o que estava acontecendo no mundo numa espécie de diagnóstico, né? Então, durante o exílio, uma coisa que impressionou o Adorno e o Max Horkheimer em especial foi entender que nos Estados Unidos da América, sua nova casa, o entretenimento era usado demasiadamente num processo de alienação, muito superior ao que era utilizado na Europa, né? Outra coisa que marcou o pensamento desses autores é que eles tiveram que fugir da Europa por estarem visualizando, né, a violência, a degradação humana a olhos vistos, né, pelo nazismo e pelo fascismo, concretamente, sem nenhuma máscara, né, de uma forma explícita. E eles entendem que nos Estados Unidos, por ser uma terra da democracia, da república, da liberdade, isso não aconteceria. E qual foi a surpresa deles quando lá eles chegam e eles percebem que havia no cidadão americano, no cidadão comum dos Estados Unidos, né, uma predisposição
a concordar com práticas totalitárias da mesma forma que havia na Europa, né? Qual era a diferença? Que na Europa isso era explícito, né, sem nenhum véu, e nos Estados Unidos era mais algo subterrâneo, subentendido, escondido, velado, mas talvez mais perigoso ainda, né? Porque aquilo que é visível você consegue combater, aquilo que é invisível nem sempre. Normalmente, então, esses autores começaram a analisar as peças publicitárias, os filmes, o que era produzido nos jornais da época, seja na Europa ou nos Estados Unidos, para entender a forma perversa da indústria cultural. E eles, então, chegaram a detectar quais eram os operadores da indústria cultural, quais as estratégias utilizadas pelos que fabricavam essa suposta indústria cultural, essa suposta dominação vinda do alto para alienar as pessoas. A primeira é que os produtos, né, fossem os filmes, fossem os áudios, fossem as matérias publicitárias, eram de baixa qualidade, né, que apresentavam baixa qualidade nas suas mercadorias culturais, com muitos clichês, coisas repetidas, pouco claras, meio que fazendo com que as pessoas aceitassem coisas muito levianas, né, muito superficiais, sem qualquer oposição, sem qualquer contestação, né? Era um dos critérios utilizados pela indústria cultural. O segundo critério era vender para essa sociedade esquemas prontos, né, fáceis de serem internalizados. É o caso das novelas, por exemplo, né, dos filmes que tinham um direcionamento ideológico. A terceira característica da indústria cultural, no sentido de dominar maciçamente a sociedade da década de 30 e 40, era a domesticação ou padronização, né? Fazer com que o individual desaparecesse, com que o singular desaparecesse e que prevalecesse o todo, né? De uma forma mecânica, automática, eu estou aqui até interpretando de uma forma pasteurizada, engessada, né? Uma coisa pronta, leve, né? Seria uma arte leve, tá? Uma arte que tivesse um efeito rápido para que as pessoas pudessem reproduzir o que escutavam. Uma outra característica da indústria cultural era trabalhar o fetiche, uma forte atração por peças, né, por objetos do desejo, né? O que é o fetiche? Quando eu sou fortemente inclinado, fortemente atraído a propagar aquele discurso, tá? A endeusar aquele discurso enquanto monumento, né? O fetiche foi amplamente utilizado pelo capitalismo, fazendo eu comprar esse produto ou não aquele produto. Até estou me lembrando aqui que na minha infância eu achava, por exemplo, que Bombril era a única marca que havia, né? Que Colgate, como pasta de dente, ou Colinos eram as únicas duas marcas que existiam. Então era um fetiche, né? Fazer com que eu me sentisse atraído por um único rótulo, por um único produto, né? Por um único item. Uma outra expressão da indústria cultural era a catarse, né? Usar muito a emoção, muito sentimento, né? Como forma de alienação também. E por último, resumindo aqui, a perda de identidades próprias, né? A perda de identidade, né? Fazendo com que eu me sentisse mais um no meio da multidão, né? A perda da individualidade. Bom, outra questão que é importante lembrar você que está acompanhando as nossas aulas, né, e que a indústria cultural continua ainda no século XXI, né, de uma forma muito mais perversa, né, com muito mais técnica, com muito mais atratividade, né, com muito mais fetiche, é aquele discurso de que o ser humano era superior a toda e qualquer natureza. E ao ser humano concordar com essa tese, vendida pela indústria cultural, ele passava a acreditar que ele também poderia ser superior a uma outra natureza humana, a uma outra etnia, a uma outra religião, ou seria superior a uma pessoa vinculada a uma outra ideologia partidária, por exemplo, fazendo com que um homem dominasse outro homem, né? Então, na verdade, a supremacia da razão é vendida pela indústria cultural também, fazendo com que o homem se julgasse superior e passasse, inclusive, a dominar o próprio homem, o que aconteceu com o nazismo, com o fascismo, né? E, evidentemente, com o capitalismo. Outra discussão que eu quero lembrar a vocês, então, é sobre o artista, né? Como é que ficava o artista, né? A arte tinha autonomia ou todos os artistas eram comprados pelo mundo sistêmico, né?
A arte não poderia ser um espaço de discussão reflexiva, não capturada ainda pelo capitalismo? Então havia um debate se o artista tinha de fato autonomia ou se não tinha autonomia, né? O Adorno vai enfrentar essa discussão, né? Segundo Adorno, por exemplo, a autonomia da arte não existiu desde sempre. No mundo lá renascentista, no mundo de Rafael Sanzio, Michelangelo, Donatello, você estudou isso em história, os artistas eram dominados pelos mecenas, né? Pelos nobres, pelos membros do clero, ou seja, eles também não tinham liberdade para fazerem o que eles quisessem fazer. Geralmente eram obras encomendadas, né? O próprio Leonardo da Vinci teve obras encomendadas. Michelangelo, por exemplo, pintou a cúpula da Capela Sistina, né? Foi uma leitura, um trabalho encomendado pelo Papa da época, o Papa Júlio. Então ele também não tinha tanta autonomia. Era uma cultura controlada, né? Dependente, sobretudo em relação à igreja e à nobreza. Mas é a partir do século XVIII que gradativamente, então, os artistas se livram, se desligam dos mecenas, mas começam a ficar condicionados ao mercado. Quer dizer, o mercado que começa a estabelecer o que é que o artista tinha que fazer, o que ele tinha que pintar, que composição ele tinha que fazer, assim por diante. Então, o artista rompe com os mecenas, mas cai na teia de aranha das leis do mercado. E aí vem a pergunta, professor, isso foi pior ou isso foi melhor? Segundo Walter Benjamin, um dos teóricos de Frankfurt, que estudou profundamente a reprodutibilidade técnica, fotografia, cinema e áudio, e que teria sido um dos mentores intelectuais de quem escreveu sobre a indústria cultural, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin lembra de um fato que marcou um dos seus escritos, que é o poeta Charles Baudelaire, indo ao mercado, para vender os seus poemas, Veja bem, seria a prostituição da arte, vamos dizer assim, ou a mercantilização da arte. Então, como é que fica a dependência ou a independência do artista, Ele então, dependente ou independente, Isso fere a sua autonomia ou não fere a sua autonomia? Então, o artista passa de um controle feito pela nobreza na Idade Média, pelos mecenas, para um novo tipo de mediação. Ele pode, então, de repente, segundo o Walter Benjamin e o próprio Adorno, pautar o novo pensamento, Ele pode inovar, ele pode, de repente, não concordar em se submeter às regras do mercado, mas ele também precisa sobreviver. O artista vai viver do quê? Vai viver de sonho, vai viver de emoção. Então, a grande vantagem é que no mundo mercadológico, da indústria cultural, ele poderia servir ao mercado, mas ele também poderia, de repente, inovar fazendo uma nova mediação. O que é uma nova mediação? Pautando o mercado, estabelecendo um novo discurso, uma nova constituição. Então, na obra de arte dos anos 30, dos anos 40, o artista em si, ele poderia fabricar um produto cultural, um fenômeno cultural, de forma interna. Mas para sobreviver naquela sociedade onde o dinheiro falava mais alto, onde o mercado falava mais alto, tanto que o Adorno usou a expressão indústria cultural, aí ele precisava se submeter a uma finalidade externa, para atender ao grande público, atender ao mercado em si. Segundo Adorno, a arte sempre foi uma expressão particular, singular, de questionar a padronização, mas cabia ao artista, então, se submeter ao mercado ou tentar pautar o mercado. O que o Adorno não admitia ou não gostava era de que a arte fosse utilizada como produto, como coisa, como acessório. Eu sei que deve ter alguém aí que defende que a arte tem que ser engajada. O que é uma arte engajada? Uma música, por exemplo, do tempo do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Chico Buarque de Holanda, que tinha um discurso ideológico por detrás. Vamos chamar isso de arte engajada, música engajada, cinema engajado, O Adorno era tão pessimista com o uso indevido que ele defendia apenas a arte enquanto arte, A arte não utilizada, A arte na sua forma autônoma, Livre de qualquer finalidade. Ele não concordava nem com uma arte que defendesse Hitler, nem com uma arte que atacasse Hitler, ou que fosse uma arte comunista, e assim por diante.
Então ele estava muito cético com o uso indevido da obra de arte. Segundo Adorno, a indústria cultural da época, e que até hoje existe, ela sempre foi alimentada por dois fatores, né? Muita técnica, muito áudio, muita produção, muita difusão em grande escala, né? Facilitando a embalagem dos produtos e até pelo investimento econômico, né? Evidentemente que eu sei, você sabe que um CD que é gravado numa grande gravadora e o outro que é gravado no fundo de quintal tem diferença, evidentemente, né? Uma boa máquina e uma máquina razoável, né? Um bom computador e um computador qualquer, um bom celular e um celular qualquer faz diferença no produto final. Claro que faz. A difusão é muito maior, né? Então, tecnicamente falando, a indústria cultural era muito poderosa e ela conseguia realmente atingir grandes públicos, né? Grandes públicos, né? A música foi usada nesse sentido, né? E mais do que em outras artes, o Adorno gostava muito de discutir música, né? Ele, antes de ser filósofo, queria ser músico propriamente dito, né? Agora, tem uma coisa que é importante a gente dizer agora, para depois a gente fazer algumas conclusões, né? Esses autores de Frankfurt, embora tinham inspiração marxista, eles não eram ortodoxos, radicais. Eles não estavam a serviço de Karl Marx ou dos seguidores de Karl Marx. Eles queriam entender as transformações do mundo moderno, né, e usavam a categoria de Marx de que tudo é um processo. Isso é uma coisa importante, né? Que tudo tem um percurso. Mas eles não admitiam nenhum fisiologismo, nenhum ismo e nenhuma filiação partidária. Eles queriam interpretar o que estava acontecendo, né? Tinha uma frase de Marx, que você já ouviu muito no Manifesto Comunista, que é: chega de interpretar o mundo, vamos transformá-lo. Segundo Adorno, como o socialismo não transformou o mundo, vamos voltar a interpretar. Então, grande parte das obras de Adorno, de Max Horkheimer, de Walter Benjamin, de Marcuse, de Habermas, estava mais no campo da teoria. Vamos teorizar, vamos fazer uma leitura, vamos compreender o que é que de fato está acontecendo. Porque, de fato, gente, a década de 20 e década de 30 estava muito escura, né? Muito autoritária, né? Acabei de falar, ao invés de melhorar a humanidade estava piorando. Então, de diferentes maneiras, esses intelectuais queriam fazer uma leitura correta do mundo contemporâneo, né? E entender para onde que as coisas estavam indo, né? Preferencialmente com independência de pensamento. Esse era o objetivo desses autores, né? Uma arma teórica, usar isso como arma teórica, né? Olha, por isso que, dando continuidade aqui à minha fala aqui, e isso vai ter desdobramentos, né? Muitos desdobramentos, né? E um dos autores que está sendo muito revisitado hoje, está sendo muito citado para entender a internet, as redes sociais, até por conta de uma frase que Humberto Eco teria dito antes de morrer, né? De que as redes sociais hoje mais atrapalham do que ajudam, né? Qualquer idiota pode ir lá, postar qualquer coisa, né? Destruir qualquer processo de arbitragem, né? Usar ali como um veneno que pode desumanizar a humanidade, né? Mais atrapalhar do que ajudar. Então, o Walter Benjamin tem sido um referencial teórico muito utilizado hoje pelos teóricos críticos contemporâneos para entender o que é que está acontecendo hoje. Eu poderia fazer a mesma pergunta, né? Com tantos avanços que tivemos na virada do século XX para o século XXI, com tantos avanços cibernéticos, virtuais, a nossa vida está melhorando ou está piorando, né? Estamos caminhando para algo mais benéfico ou mais maléfico, né? Então, utilizando o referencial de Walter Benjamin, que estudou cinema, que estudou o áudio, que estudou a fotografia, ele teria cunhado críticas pontuais ao silêncio da multidão diante do entretenimento. Porque quando você está, então, vendo lá um espetáculo, né, um entretenimento enquanto diversão e uma coisa muito fácil, você está tendo, segundo Walter Benjamin, um empobrecimento da sensibilidade humana, né? Mais tecnologia, mas mais empobrecimento da sensibilidade humana. Então, as análises benjaminianas sobre o início da fotografia, o início do cinema, mostram certamente a sua grande preocupação, que o artificial estava substituindo tudo que era natural.
que o mecânico estava descartando tudo que era criativo, que o virtual se confundia com o real, dominando, né, burlando, né? Com a fotografia, por exemplo, né, e você já tirou fotografia, já editou fotografia, já postou, guardando toda uma história numa fotografia. É um reducionismo muito grande, né? Guardando tudo isso num papel, né? E hoje, pior ainda, que nem vai para o papel, ele fica no próprio celular, né? Você tira 1000 fotos, 2000 fotos e sequer revela. Então, ele analisou pontos positivos e pontos negativos do advento da técnica nos anos 30, né? A técnica, ela realmente era muito forte, acabei de falar, da indústria cultural, pelo investimento econômico, pela difusão, né? E que, segundo o Walter Benjamin, ela editava só o que ela queria editar, só o que era do interesse do capitalismo, né? Ela não analisava o todo, né? Conforme o seu prazer, né? Meio que modificando a realidade, né? Com efeitos especiais, por exemplo, né? Então, era mais uma reprodução pela reprodução, né? Eu estava me lembrando aqui, e você pode se lembrar aí, que você pode visualizar hoje à tarde, amanhã cedo, alguém vestindo uma camisa com a estampa de Mona Lisa. Não significa que essa pessoa entendeu a história do que Leonardo da Vinci queria dizer com aquela obra de Mona Lisa, mas que ela estava apenas usando como produto, né? Como um produto da indústria cultural. Então, por mais que a reprodução em massa da imagem de Mona Lisa ou de Charlie Chaplin, ou, vamos lá, de Jesus Cristo, por exemplo, facilite o acesso de todas as pessoas do mundo que queiram admirar essas pessoas extraordinárias, nunca poderão vivenciar uma experiência real, verdadeira, porque é muito artificial. E as pessoas não têm uma visão do todo, né? No cinema, da mesma forma, né? A preocupação do Benjamin em estudar o cinema, que foi usado pelos nazistas, pelos fascistas, foi usado por Juan Domingos Perón, foi usado, né? O Stalin, na União Soviética, usou o cinema a seu favor, né? Então, era o quê? Era um recorte do seu interesse, né? Com interesses e finalidades muito próprias, né? Querendo vender mais uma imagem, um simulacro do que a própria realidade. Então, para Benjamin, que já se foi há muito tempo, né? Se suicidou durante a perseguição nazista, o século XX que ele estava vivendo fora marcado por relações vivenciais sem uma boa experiência, né? A experiência de ter participado ali instantaneamente, exclusivamente, né? De forma temporal, né? Com a modernidade, então, surge um mundo muito artificial, muito alienante, né? Fazendo com que as pessoas perdessem a sua vivacidade, né? O seu ineditismo, né? Ele faz um elogio muito grande à experiência. Nós sabemos o que é uma experiência religiosa, né? Só eu posso sentir a minha experiência religiosa. Por mais que os pastores, nos programas noturnos, por mais que os padres tentam pela televisão, né, vender um discurso, vender um testemunho, vender um milagre, mas a experiência religiosa é única, insubstituível, né? Então, experienciar algo significa adentrar no seu interior um sentido que é próprio, não algo que vem da reprodução, que vem da mídia, né? Que vem turbinado, né? Então, essa é uma questão muito importante. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é nosso papel nessa nossa escola aqui de fé e política municiar você, subsidiar você para que você saiba lidar com essas transformações que estão ocorrendo, né? Com essas dominações novíssimas que estão acontecendo e que vão acontecer ainda mais. É o nosso papel trabalhar essas questões aqui de esclarecimento para que você possa, no seu ambiente de trabalho, né, na sua escola, na sua família, ser um elemento multiplicador da crítica, né? A crítica a quem faz crítica, aquele que problematiza, aquele que olha para algo como nunca ninguém olhou, não é aquele que aceita as coisas como são colocadas do alto, né, pela indústria cultural. Então, concluindo, né, Benjamin alertava que vivenciamos muitas coisas vindas do alto, meio que aparelhadas, mas que experimentamos poucas coisas, né, com experiência própria. Tudo tão rápido que até o próprio conceito de tempo tem mudado, né?
Quando você liga para alguém do seu celular e essa pessoa não atende, você já fica revoltado. Você quase que exige que essa pessoa te atenda imediatamente, porque o conceito de tempo mudou completamente. É tudo muito rápido, é tudo muito portátil, é tudo muito acelerado, né? E isso tem acontecido com o uso indevido da técnica, o uso indevido da ciência, né? Então, é nosso papel fazer discussões dessa natureza. Na próxima aula, a gente quer enfatizar, então, um outro grande autor, que é Gramsci, e que vai desempenhar um papel muito importante no início da década de 20 também, para que haja intelectuais que possam qualificar as pessoas do interior, né? As pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar em grandes universidades, de ter acesso a grandes fenômenos culturais. Seria a ideia de fazer um contraponto, né? Uma guerra de posição, né? Porque os intelectuais até então, eles praticamente estavam a serviço de um discurso neutro, né? De isenção, e isso favorecia, evidentemente, as classes dominantes. Gramsci vai defender, então, um intelectual orgânico, um intelectual envolvido com uma realidade, qualificando as pessoas mais simples, né? E aí vai nascer a expressão cultura popular. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Eu aguardo você na semana que vem. Um grande abraço e te convido, né, para toda quarta-feira, às 19 horas, estar lá no edifício Nossa Senhora de Belém, nas nossas aulas que vão até às 22 horas, das 19 às 22 horas. Toda quarta-feira é sagrado e você pode participar gratuitamente. Um grande abraço e até a próxima.